Vivendo aqui nos Estados Unidos ao longo desse período, quais são os pontos positivos e negativos de morar aqui, na sua opinião, assim? Positivo, segurança. E negativo é que a gente vê o quanto a nossa cultura precisa melhorar, sabe. Por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não valorizava tanto o tempo das pessoas. E a gente tem mania de marcar, não falar com o outro: "Ó, vou marcar ô Roger, eu vou ir no seu churrasco, tá?". Em vez de eu te avisar que aconteceu um imprevisto e não vai dar para eu ir, eu simplesmente não vou e não te dou satisfação nenhuma. Então, quando você chega aqui, você começa a ver o quanto eles valorizam o tempo do outro. Se você não pode ir, se você vai chegar atrasado, você avisa com antecedência, então você valoriza o tempo do outro. Você vê o quanto a gente peca nisso enquanto brasileiros. Então, quando você vai vendo algumas coisas culturais que é prática, natural, normal, né, de ter uma comunicação, de mostrar para o outro que o tempo dele é valioso, de dar esse valor que é o tempo, né, porque aqui nos Estados Unidos eles entendem isso com muita clareza. O tempo é o nosso bem ativo mais caro, porque se você perdeu 5 minutos aqui, ele nunca mais volta. Já era, já passou, é 5 minutos mais velha que a Poliana ficou e não tem como voltar atrás. Então, eles entendem isso e eles valorizam muito o tempo do outro, assim como outras coisas também. Então, um ponto negativo que eu vi é porque a gente não que a gente menospreza ou diminua a nossa cultura, mas a gente vê o quanto nós brasileiros precisamos melhorar. E aí você vê o quanto, ignorante você é no aspecto em termos de respeitar o outro, sabe. Porque isso para mim foi uma coisa que pesou muito, né, de eu chegar na casa da cliente 5 minutos atrasada e por eu não ter avisado ela, ela não abriu a porta para mim. Aí ela falou assim: "Você precisa valorizar meu tempo, porque eu me programo dentro desse schedule para te atender e abrir a porta para você". Então você começa a ver, assim, os valores que nós não aprendemos a ter. Eu não aprendi a valorizar o tempo do outro, a dar uma satisfação: "Olha, eu marquei de ir no churrasco com você, mas não vai dar para eu ir no churrasco, tá bom? Por causa que aconteceu isso, isso e isso. Então você não me espera lá". Mas a gente tem mania de marcar com o outro, nunca vai. Eu tenho umas amigas mesmo aqui que falam: "Polina, eu vou ir na sua casa, na inauguração, tal, tal". Até o dia de hoje eu tô esperando elas e elas nem sequer deram uma satisfação. Então, assim, essa é a parte ruim, porque você vê o quanto, nós estamos pobres, né, em termos de valorizar alguns valores que eu acho que nós deveríamos ter aprendido isso muito cedo, entendeu? Eh, uma outra coisa que eu vejo que é negativo que nós não aprendemos a ter uma educação financeira no Brasil, igual os americanos aqui aprendem na escola, no pré. No pré, o americano aprende, se o seu custo de vida é X, você tem que ter 10 vezes mais, às vezes até 50 vezes mais aquele valor, em caso de uma recessão, em caso de uma crise, em caso de alguma situação adversa que aconteça, você tem que ter o dinheiro para você se manter e manter o seu lifestyle por 1 ano sem trabalhar. Então essa educação a gente aqui nos Estados Unidos, o americano, eles aprendem essa educação financeira muito cedo, e nós não aprendemos isso. E aí na hora que a crise vem, que o BO acontece, fica todo mundo desesperado e vai lá para o GoFund para poder pedir ajuda para isso, para aquilo outro. Então, isso é muito ruim, porque o americano, né, ele acaba vendo a gente de uma forma muito negativa, porque a gente não se prepara e quando a gente precisa morreu, tem que mandar para o Brasil, não tem dinheiro, você não pagou um seguro funeral que faz um translado, você não se preocupou com isso, sabe. E aí a gente acaba sendo mal visto pelo americano, em termos de querer usar, vamos dizer, benefícios do governo para nos manter e algumas outras coisas, como convênio médico, etcétera. Então, isso é um ponto muito ruim pra gente, sabe. A gente é trabalhador? É, mas a gente é visto em alguns casos que a gente tira muito do governo e não retribui, sabe. Então, a gente deveria ter aprendido um pouco mais sobre a administrar o nosso dinheiro e aprender a viver dentro do lifestyle americano, sabe. Porque se a gente está aqui ganhando dinheiro americano, a gente tem que pagar nosso imposto, a gente tem que dar nossa contribuição para que o país cresça, porque é esse país que está fazendo você crescer, que está fazendo você ter um dinheiro para mandar para o Brasil, para comprar um imóvel, para ajudar sua mãe que está lá doente e etcétera. E às vezes o brasileiro ele não tem essa consciência de chegar aqui e falar assim: "Eu vou pagar meu imposto, eu vou dar a esse país
a honra que ele está me dando. Então o mínimo que eu posso é retribuindo com o meu tax, com o meu imposto. E isso é muito ruim, porque quando a gente não faz essa contribuição, é por isso que o americano vê a gente, às vezes discrimina, é por causa disso, porque a gente tira muito e não contribui para que o país cresça. E eles têm muito essa cultura é tanto que, vamos supor, na cidade de Los Angeles, as pessoas que moram em Los Angeles, ela dá preferência para o comércio de Los Angeles. Você pode ver que ele não vai procurar o serviço de limpeza lá na cidade de Orange County, ele vai procurar o serviço na cidade dele, porque ele quer que a cidade dele, o imposto, retorne para dentro da cidade, para a cidade crescer. Então, eles têm muito esse patriotismo, né? Então, quando a gente vê que a gente não tem tanto esse patriotismo e a gente não está nem honrando o solo que está nos dando o alimento de todos os dias, isso é muito triste, Roger, muito triste. Desde que eu cheguei na América, eu comecei a pagar os meus impostos. Desde o primeiro mês que eu pisei aqui, que eu comecei a fazer dinheiro, eu comecei a pagar. E a minha amiga falou assim: você é louca, para que você pagar isso tudo de imposto? Eu falei: lá no Brasil, eu não tinha segurança, eu não tinha respeito, eu não tinha nada. E eu pagava 27% de imposto todos os anos. Por que aqui eu não vou pagar, sendo que eu tenho segurança, tenho estrada boa, eu me sinto protegida aqui por esse país? Por que eu não vou retribuir com o país, sendo que ele está me dando tanto? Né? Então, se eu não desse para esse país aquilo que ele está me dando, eu estaria roubando desse país, literalmente, porque o que ele me proporciona aqui, infelizmente, o meu país não me proporciona. E lá no meu país eu pago, por que aqui eu não vou pagar, né? Verdade. Então, esse é o lado ruim de ser visto de uma forma negativa, né, pelos nativos, pelas pessoas mais conservadoras. Isso aí dá um pouquinho de tristeza, porque a maioria de nós vem para cá e só tira e não deixa nada aqui, né.